Bem-vindos ao Bobônus, o vídeo bônus onde eu falo coisas bobas. Eu fiz um vídeo falando sobre o Hulk e as nossas emoções, porque eu li o Planeta Hulk e Hulk contra o Mundo, que são HQs excelentes, só que eu já sou fã de quadrinhos há muitos anos e eu nunca tinha conversado sobre isso com ninguém, então eu resolvi fazer um vídeo bônus sobre isso. Eu sou muito nerd, não sei se deu pra perceber. Desde quando era criança, a gente colecionava gibi aqui em casa. Era gibi da Mônica e gibi da Disney. A gente tinha aqueles almanac bem grossão, assim, almanac de férias que tinha da Mônica, nem sei se isso... E tinha várias aventuras, tinha umas que, as histórias que estão na minha cabeça até hoje, eu ainda lembro, porque eu lia muitas vezes a mesma história, porque era muito legal. O cara que era meu chefe, né, no primeiro emprego que eu tive, ele gostava de gibi também, ele deixava uns gibis do Homem-Aranha no escritório, e eu li esses gibis do Homem-Aranha, que eram uns antigão também, e falei, uau, que coisa incrível, tal, e aí eu comecei a pegar gosto pela coisa, de gibi de herói. Quando eu estava no ensino médio, a gente tinha um rolê muito nerd, porque eu estudava numa escola em que todo mundo era nerd, ou a maioria das pessoas era muito nerd nessa escola, que era ir para o Centro Cultural de São Paulo. Lá dentro tem uma gibiteca enorme com uma coleção assim, tipo, muito vasta, HQs. Eu comecei a voltar no Centro Cultural de São Paulo, assim, a gente ia antes da escola, depois da escola, os rolês aleatórios que eu fazia no ensino médio era pra esse tipo de lugar. Eu ia pro shopping também, gente. Eu era uma adolescente razoavelmente normal. Não, eu não era uma adolescente normal. Eu conto sobre isso outro dia. E aí me falaram também sobre o Sandman. O Sandman é um personagem criado pelo Neil Gaiman, que é um escritor que hoje em dia ele tá ultra famoso. Eu conheci ele pelo Sandman apenas. Comecei a ler também do zero, comecei a baixar quadrinhos no computador, lia muito o Sandman, lia muito ali no Centro Cultural de São Paulo, eu descobri várias histórias assim, quadrinhos, eu comecei a colecionar e comecei a gostar. Só que aí eu não tinha dinheiro pra comprar as coisas, então eu ou ia no Centro Cultural ou eu baixava no computador. Depois de um tempo eu comecei a juntar dinheiros e aí eu conseguia comprar as coisas. E aí eu comprei muito Sandman, eu tinha livrão assim de capa dura do Sandman e outros quadrinhos também. Eu também gostava muito de quadrinho de herói, eu lia muito Marvel e DC. Na época, né, não existia o universo cinemático da Marvel, antes de sair todos os filmes, só tinha acho que o filme do Homem-Aranha quando eu era adolescente. Eu lia muitos quadrinhos da Marvel também, eu lia X-Men, Homem-Aranha, eu lia uma revista semanal que era só Marvel e era umas histórias, tipo assim, de vários heróis dentro. Tinha o, como é que chama? Gente do Céu, o Caveira lá, Motoqueiro Fantasma, esqueci o nome dele. Tanto assim que eu ia na banca toda semana e eu estava sempre procurando ali qual que era a nova história. Eu era daqueles nerds, sabe o nerd dos quadrinhos do Simpsons? Eu era tipo assim, sabe aquela pessoa que tinha coleção, tipo assim, você tem um monte de gibi dentro de um plastiquinho e várias caixas, eu era assim. E comprava muito em sebo. Hoje em dia eu acho que as pessoas não conhecem tanto assim um sebo, mas é um lugar que vende livros usados, normalmente livros antigos, e é um paraíso para os nerds, porque lá tem muitas HQs, muitos gibis. Eu acho que gibi é um jeito que a gente fala, tipo gibi de criança, é HQ, como os nerds gostam de falar de gibi de adulto, mas eu uso dos dois jeitos, porque eu não me importo. Afinal de contas, gibi não é um negócio tão maduro assim, não é mesmo? Enfim. E aí eu comecei a colecionar um monte de HQ que eu tinha guardada aqui em casa, escondida no porão. Edição especial do Batman capa dura, eu tinha edição especial do Coringa Risada Mortal, eu tinha Batman no 1, eu tinha Crise de Identidade da Liga da Justiça também, que é muito bom. Eu nunca comprei nenhuma HQ dos Vingadores e eu vou contar pra vocês o porquê. Eu ia muito numa loja que tem num shopping, não sei se as pessoas vão conhecer, né? Mas dentro de um shopping que a gente frequentava muito, tinha uma loja que era de coisas nerds e vendia muitas HQs, e o dono era ultra nerd, então eu sempre conversava com ele e perguntava, tipo assim, né, quais são as novidades e quais são as suas recomendações. E eu ia levar uma dos Vingadores. Isso antes de existir o universo da Marvel, cinemático e tudo mais. Antes de tudo isso, eu ia levar a dos Vingadores. Ele falou: eu não gosto tanto assim, não leva essa não, leva essa outra. Aí eu levei uma outra da DC, porque eu sempre gostei mais da DC do que da Marvel. Em termos de quadrinhos, em termos de filmes, a Marvel, pelo amor de Deus, né? Não tem nem conversa. Eu li, na verdade, pra contar pra vocês, na verdade, assim, tipo, eu li Marvel antes de tudo isso. Vocês sabem que no filme da Marvel tem
Qual que é o filme, Deus do céu? O filme da Marvel que tem o Guerra Civil, ele foi uma série de quadrinhos que durou durante um tempo. Eu comprei uma outra edição dessas assim separada, mas eu não gostava de comprar essas que eu não estava acostumada a ler, porque você começa a ler e a história tá continuando e você não sabe como é que ela começou. E aí você termina e aí a história não tem fim porque ela vai continuar só na outra edição. Então eu comprava sempre os mesmos, eu comprava sempre a mesma série do X-Men, do Homem-Aranha, do Batman, do Flash. Eu gostava muito do Flash também. Eu tinha uma edição especial do Flash também, dessa grossura de 70 anos que ele tem e tal, era muito legal. E aí um dia eu fui lá, eu vou ver esse negócio aqui da Marvel. Eu comprei uma revista no meio da Guerra Civil, no meio do evento da Guerra Civil que estava acontecendo nos quadrinhos, muito antes de acontecer o filme. Eu não gostei. Eu achei muito ruim. É muito estranho falar isso, porque hoje, meu Deus, a Marvel é maravilhosa, os filmes e tudo mais, mas eu achei ruim porque o Homem de Ferro era muito chato, muito chato. O Robert Downey Jr. fez um milagre de deixar o Homem de Ferro legal, porque toda vez que eu encontrava ele, eu achava ele um cara muito chato. Nos quadrinhos que eu li, eu sempre gostei mais do Homem-Aranha, assim, da galera da Marvel. Na época que eu li os quadrinhos, eu gostava mais do Homem-Aranha do que dos outros. Dos filmes, nem tanto. Mas o Homem-Aranha, ele só apanhava. E o Homem de Ferro, nossa, maltratava ele e tal. Era um negócio assim, tipo, completamente diferente. Então eu não gostei, eu não comprei nunca mais. E aí eu comecei a comprar só DC. Eu comprava Vertigo, Dark Horse e outros gibis mais alternativos que eu não tô lembrando o nome agora. Sabe essas histórias que não é nem Marvel, nem DC, nem herói, nem nada? Que é Sandman, que é Moonshadow, que eu tô lembrando agora. Eu li muito o Saga, eu li o Walking Dead, só que eu não li tanto assim, eu comprei pouco, porque quando eu comecei a acompanhar, já tinha saído muitas edições e eu fiquei com preguiça. E uns outros, o Lobo. Eu lia muito Lobo também. E a dica que eu dou pra você, né, tipo assim, que você... eu queria ler uma história em quadrinhos, mas eu não manjo muito e tal. Primeiro, pesquisa na internet pra você saber, ou pergunta pra mim, né, porque eu sou nerd e eu gosto de falar sobre essas coisas. Eu queria ler uma história da DC, da Marvel, uma história alternativa, sei lá. Pesquisa na internet. Ou o que eu fazia, né, na época, era assim, eu ia na banca e sempre comprava os mesmos. Só que aí um dia eu falei, eu não queria comprar só esses daqui que eu conheço, eu queria experimentar um herói novo, descobrir uma saga nova e tudo mais. Só que eu não queria começar um gibi que fala assim, tipo, ele já começou, então eu ia pegar a história do meio e ele não vai terminar e eu vou ter que comprar outro pra saber qual que é o final da história. Então, o que você faz? Você olha na capa se tá escrito arco fechado. Se você vai lá na banca e tudo mais, aí tá tipo assim, sei lá, X-Men número 327, e a capa bonitinha lá, tá escrito no cantinho assim, arco fechado. O que isso significa? Que a história tem começo, meio e fim, dentro daquela revista. Às vezes essa revista é um pouco mais cara, às vezes não. E aí você pode comprar essa e ter a certeza de que você vai ter uma história com começo, meio e fim, não vai ficar perdido no meio do rolê. E você vai descobrir se você gosta ou não desse determinado personagem, dessa determinada história. Era o que eu fazia e deu muito certo pra mim. Eu também pesquisava muito na internet, fiz amizade com o cara da banca. Então, um dia que eu fui comprar um gibi do Sandman lá, e eu ia pagar bem mais caro por uma história pequenininha, ele falou, eu tenho livros aqui que são muito melhores e eu vou fazer um preço muito mais bacana pra você. E aí eu peguei uns livrão do Sandman, assim, tipo, enorme, desse tamanho, assim. Capa dura, eu peguei vários de uma vez. E eu nem sei onde eles estão. E agora? A história, né? A história não tem fim ainda. Porque eu tinha coleções, assim, que nem o cara dos quadrinhos, como eu falei, guardado no porão. Eu tinha um monte de coleção de gibi. E tava aí parado, porque eu não pegava pra ler de novo. Muito difícil. Tem umas histórias que eu lia e falava, nossa, eu gostei dessa história, achei maravilhosa. Só que eu guardava e deixava lá. Era só pra colecionar. Um dia, eu falei, chega, não quero mais. Não quero mais colecionar, não quero mais comprar, não quero mais gastar meu tempo com isso. Eu sinto que tá me atrapalhando, porque eu tô viciada demais. E eu não sei o que eu pensei na época exatamente, mas era um negócio que eu pensei assim, eu não quero mais ser uma pessoa que coleciona quadrinhos. E aí eu desisti. Eu levei a minha coleção inteira pro sebo. E aí eu falei pro cara assim, olha, isso daqui é a coleção da minha vida. Quanto você quer me dar por isso? Ele me ofereceu um preço super baixo. Eu ainda negociei, consegui subir um pouco mais do preço, mas aí, enfim, eu deixei tudo que eu tinha lá no sebo, catei os trocados que ele me ofereceu, que não foi muito, e aí eu fui embora e pensei, nunca mais eu quero colecionar. Eu
não sei se eu me arrependo de ter feito isso, porque pra falar bem a verdade, o único motivo pelo qual eu gostaria de ter minha coleção ainda hoje era pra mostrar pra vocês acreditarem que tudo isso que eu tô falando é verdade. Hoje em dia, eu ainda leio quadrinhos de vez em quando, eu não tô inteirada nos universos que estão acontecendo. Filosofia que eu tenho hoje em dia com livros e quadrinhos e tudo mais que eu compro eu compro, leio e dou. Se eu não for consultar por algum motivo, né, tem alguns livros que eu guardo, que eu vou falar algum dia sobre eles, e a pessoa aproveita o que ela quiser, porque eu acho muito difícil, a gente fica guardando o livro na expectativa de que um dia você vai consultar ele de novo, você vai ler de novo. Mano, não vai por mim, eu tinha uma coleção enorme, eu não vejo motivo pra guardar, então hoje em dia eu faço assim, eu baixei o Kindle no celular, e aí eu vou lendo assim, e é isso, assim, às vezes você lê umas histórias boas, às vezes você lê umas histórias não tão boas, o bom que é que a maioria que eu tô lendo agora é de graça. Muito obrigada por assistir esse vídeo Bobônus. Então é isso, galera. Beijos, até o próximo Bobônus. Tchau!